Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para um podcast com vocês da matéria de interpretação de texto do primeiro ano do ensino médio. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos das provas de primeiro bloco que vocês vão ter agora e dar algumas dicas muito importantes, tanto para as provas quanto para vestibulares e Enem. Clara, você pode falar um pouquinho do conceito para a gente de intertextualidade? Claro, a intertextualidade é um conceito que está dentro da interdiscursividade. E o que é isso? A interdiscursividade, ela abrange todas as conexões que existem entre textos. E na intertextualidade é um conceito que dois textos que já existem vão dialogar, é uma conexão de um texto com outro já pré-existente. Essa conexão pode acontecer de diversas formas, podem ser paródias, podem ser menções, podem ser um monte de coisas que vão fazer referências a outros textos já existentes. E a gente pode aprofundar um pouco mais nisso agora. Gente, que legal. E o mais interessante é que toda hora a gente está fazendo intertextualidade, né? Tanto escrevendo quanto falando. Por exemplo, nas redações. Toda vez que a gente coloca ali um repertório, a gente está fazendo uma conexão com esses textos, que é uma intertextualidade. Inclusive, a gente vai falar agora dos tipos de intertextualidade. E um desses tipos que eu acabei de citar foi na redação. E fazendo de novo, é a citação, que é a transcrição exata de um texto com referência. Então, por exemplo, quando nós falamos de Utopia de Thomas More, o termo utopia tem que estar entre aspas e temos que falar que é de Thomas More. Quando a gente, nesse exemplo que eu dei para vocês, a gente está usando o título como referência e colocando ele no nosso texto, incluindo ele no nosso texto. E esse é o tipo de intertextualidade. Clarissa, fala um pouquinho pra gente sobre a estilização e a paródia, que são tipos de intertextualidade que a gente usa muito no dia a dia. Então, a paródia é, por exemplo, você vê muitos youtubers fazendo, que é pegar uma música pronta e fazer uma modificação mudando a letra, mas usando o mesmo ritmo. Clarissa, fala um pouquinho pra gente sobre a paródia e a estilização. Bom, tipos textuais tão importantes. A paródia, Ana, ela é muito comum, mais ou menos assim, por youtubers. Youtubers pegam, tipo, músicas prontas, transformam a letra e fazem uma música em cima da outra. Que é a imitação de um texto rompendo com o sentido original, basicamente. Então é aquele jeito irônico, né? A gente... eu não lembro a música em inglês, claro, eu acho que você vai ter que me ajudar nisso. Mas tem aquela música do Whindersson, que ele se fantasiou todo de mulher e fez aquele meme que ficou anos e anos. Isso aí! Nossa, foi muito bom. Mas a gente tem esse exemplo, né, de paródias que tantos youtubers e influencers fazem até hoje e a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Não sei vocês, mas na minha adolescência, paródia era cada 10 segundos tinha uma paródia nova. Também existem paródias que é boas para estudar. Sim. Como a do poema do Minhas Terras em Palmeiras, que dá para fazer do Cosseno e do Seno. Caramba, legal. A que eu conheço é do Jingle Bell. Também. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quem nunca decorou isso pelo Jingle Bell, gente? Clarissa, fala um pouquinho da paródia pra gente. A paródia é muito popular aqui no Brasil também, por ser uma imitação de texto rompendo com o sentido original. Por exemplo, pegar músicas, o que muitos influenciadores e youtubers fazem é pegar músicas prontas e mudar a letra usando apenas o ritmo, como por exemplo uma do Whindersson Nunes, que é muito famosa, né? Sim, aquele virou meme e durou por meses seguidos. Sim, acho que o Whindersson Nunes é o maior exemplo assim, de paródia, que é o que mais fez, eu acho, em 2017, 2018, por aí. Que era bem estourada a paródia. A gente também tem paródias que servem para estudar, como por exemplo a do Jingle Bell, do centro, com centro tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Foi o único jeito que eu consegui decorar isso também. Clarinha, fala um pouquinho sobre a paráfrase e a alusão pra gente. Tá bom. A alusão é uma referência meio implícita no texto, que ela não vai estar escancarada, você tem que ter um conhecimento prévio de mundo para você entender. É aquela coisa tipo assim, você cita uma fala de um personagem muito conhecido, às vezes uma coisa assim que a gente usa, por exemplo, a gente fala muito o elementar, meu caro Watson. Isso é meio que uma alusão, Sim. Você vai estar fazendo uma alusão a uma obra que já é conhecida. E a paráfrase é uma interpretação com a reescrita. Você vai estar falando aquilo com as suas palavras. Você pegar um texto, pegar do seu entendimento e estar refazendo isso. Isso é uma intertextualidade porque é um diálogo com outro texto, mas é uma releitura daquele texto original.
E aí no Enem, algumas redações também, assim, principalmente em vestibulares, como a UFO, né, que precisa da paráfrase obrigatória, é muito bom você saber, tipo, reorganizar as ideias do texto para falar com suas palavras. Você pegar o conteúdo bruto do texto e reorganizar do seu jeito, né? Nossa, paráfrase realmente é muito importante no nosso dia a dia e para fazer as redações. Agora a gente vai fazer alguns exercícios com vocês. A gente pegou exercícios da apostila de vocês e eu queria que vocês abrissem aí na casa de vocês e fizessem junto com a gente. Porque a gente realmente vai fazer os exercícios aqui na hora junto com vocês. Tá bom, então eu queria que vocês abrissem na página 18 do livro 2 de vocês. A Clarissa vai começar com vocês no exercício 1 da FAMERP. É isso, pessoal. A gente vai fazer o exercício número 1 da página 18 com vocês. E eu queria que vocês seguissem as dicas que a gente está dando e fizessem junto com a gente. Primeiro, nós vamos ler o enunciado, porque é muito mais fácil em questões, principalmente de textos extensos, a gente lê o enunciado, lê as alternativas e nem precisar necessariamente do texto. Nesse caso, é uma charge, então fica até mais fácil de resolver, mas a gente vai ler primeiro e ver se a gente consegue responder sem precisar olhar diretamente a charge. Na construção do sentido, o Cartoon mobiliza fundamentalmente o seguinte recurso expressivo: intertextualidade, antítese, eufemismo, pleonasmo e hipérbole. Qual a resposta que vocês acham que é? E eu vou ler a charge agora. Mas não é um chapéu, é um capuz. É o que eu sempre digo. E aí, Clarissa, responde pra gente qual que você acha que é a alternativa correta. Eu falaria, acho que pode ser a B. Antítese? Uhum. Justifique sua resposta. Tá tudo bem, gente. Como vocês viram, nem a gente não tinha a resposta, a gente preferiu fazer aqui na hora com vocês mesmos. Como vocês viram, nem a gente tem muita certeza da resposta às vezes. Tá tudo bem. Mas agora a gente vai ensinar como vocês podem saber qual é a verdadeira resposta. Clarissa, você consegue explicar pra gente o que é uma antítese? Claro, a antítese é aquele momento em que duas coisas vão estar se contrapondo. Como, por exemplo, bem e mal, alto e baixo, são essa ideia mais de opostos. E nessa tirinha, você pode eliminar as alternativas, porque esse cartão é puramente uma história que você já conhece. Quem que é essa personagem aqui? Quem que é o coisinho aqui? É a Chapeuzinho Vermelho. E é só uma piada com uma coisa que é perguntada constantemente, porque ela se chama Chapeuzinho Vermelho, mas ela não usa um chapéu, é um capuz. Então isso é uma intertextualidade com conhecimento de mundo prévio, uma história que todo mundo sempre conheceu desde criança. Não é uma hipérbole, porque não tem nenhum exagero de uma outra história e tal. Nenhum pleonasmo, não é repetitivo assim, não tem nenhuma autorrepetição. Eufemismo também não, porque o eufemismo diz respeito com a suavização do que você quer falar. Quando, por exemplo, alguém falece, você fala, a pessoa virou estrelinha. Você está suavizando aquela informação. Nem antítese, porque não tem nenhum oposto. O que sobra é a intertextualidade com essa história que a gente conhece quando é criança. É isso, pessoal. Agora a gente pode aprender enquanto fazemos exercício, porque agora a gente sabe de todas essas informações extras que vão ajudar vocês a resolver questões, tanto sobre esse tema, tanto sobre o tema que a gente está estudando agora, que é a intertextualidade. Agora a gente vai fazer a questão 3 da página 19. Vou esperar uns minutinhos para vocês abrirem e vou ler aqui o enunciado com vocês. Está correto apenas o que se indica em. Aí tem as alternativas com os números. Vamos olhar primeiro quais são, o que é correspondente a cada número, e se for necessário a gente volta no texto para procurar essas informações. Primeiro, a combinação da verdade oculta da língua escrita, que nele é predominante, com expressões mais comuns da língua oral. Não sabemos, vamos ter que ler o texto para descobrir, mas é bom sempre ler as alternativas e o enunciado primeiro, porque aí a gente sabe o que a gente procura no texto. A repetição de estruturas sintáticas associadas ao emprego do vocatismo correto, do vocabulário corrente, com feição didática. 3. O emprego dominante do jargão científico associado à exploração intensiva da intertextualidade. Clarissa, você quer ler o texto pra gente? Leio. Qual que você acha? Eu sei que não é a 3 tá errada. Tá, deixa eu ver. Não tem recurso estilístico do texto. A gente pode tentar eliminar as alternativas.
A combinação da variedade de cultura da língua escrita, que nele é predominante, com expressões mais comuns da língua oral. Não tem nada que está indicando isso. Não, é um texto que não tem nenhuma marca de oralidade, né? Porque a marca de oralidade é as coisas que a gente fala assim. O texto está numa escrita até um pouco mais formal, não tem nenhuma marca de oralidade das coisas que a gente fala no nosso dia a dia. Então, não. Vocabulário corrente e confeição didática. Então, pessoal, a gente acredita que a letra correta seja a letra B, que tem como resposta 2, que é a única frase que acreditamos que seja coerente com o texto. Porque a primeira está incorreta, como a Clara disse, por conta mesmo de não ter essa linguagem oral, que é normalmente muito informal. E a 3 também está incorreta, porque de fato ela tem intertextualidade no texto, mas não existem jargões científicos na citação retirada. Então, a letra correta é a letra B, espero que vocês tenham acertado em casa. E vamos passar para a próxima, que é a 7, da página 19. Bom, a 7 é do Enem, o Enem de 2020. O Enem, geralmente, quando traz intertextualidade, geralmente dessa maneira. Ele vai trazer 2 textos, um texto primeiro e o segundo ele vai estar falando alguma coisa dentro desse texto. Nesse caso aqui, o primeiro texto é um trecho da música Águas de Março, do Tom Jobim. Ficou muito conhecida a versão com a Elis Regina também, se eu não me engano. Aí ele traz só um pouquinho da letra da música. E no segundo texto, ele está discorrendo aqui um pouco sobre a inspiração para essa música, sobre por que ela se chama Águas de Março, e vai desenvolvendo um pouquinho mais sobre essa história. E aí, como elas falaram, a gente vai sempre primeiro para a pergunta, porque às vezes o texto vai só te enrolar e você não precisa. Como a gente pode notar, a Clara ela deu só uma passada de olho no texto para saber mais ou menos do que ele estava falando. Muitas das vezes a gente perde tempo tentando ler o texto inteiro, que não existe uma informação ali que realmente vai nos ajudar nas alternativas, e isso acaba privando a gente do tempo que a gente podia estar gastando para fazer a prova. Então, o ideal é sempre ler primeiro, ter uma síntese pequena do texto, para depois a gente ler as alternativas, a pergunta e, se for necessário, voltar ao texto de novo. Exatamente. Passando o olho aqui pelo segundo texto, você vai ver que ele está discorrendo um pouco sobre um poema que foi a inspiração para a música de Águas de Março e sobre o processo criativo dessa música. Então, tendo isso em mente, a gente pode ir para as alternativas. Letra A. Ao situar a composição do panorama cultural brasileiro, texto 2 destaca o... Essa é a questão. Ao situar a composição do panorama cultural brasileiro, texto 2 destaca o ou a. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Essa daqui é o que está mais provável, porque, como eu falei, isso aqui é uma questão de intertextualidade, é um texto abordando outro. Então, vamos deixar A como uma alternativa possível. B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Não está bem falando muito disso, não está especificando aqui sobre um erudito, assim, sobre uma coisa muito culta que está sendo convertida para uma música popular. Tá que sim, Águas de Março é um MPB, mas o texto não está especificando nada sobre isso de conversão entre referências eruditas para populares. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo da criação artística. Também não, o que está sendo falado é meramente da inspiração e a base que foi para o processo criativo da música. Letra D. Relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional da originalidade. Também não, todas essas aqui pode, até a E também, resgate que a letra da canção promove obras pouco conhecidas pelo público no país, todas essas podem ser retiradas porque tudo que o texto está falando é sobre o processo criativo. Então a letra A realmente é mais coerente, é um diálogo que a letra da canção estabelece com outras tradições da cultura nacional, é um diálogo com outras obras. Então a letra A seria mais plausível. É isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado. Por favor, olhem no gabarito, porque, como vocês viram, a gente fez as questões junto com vocês e todos estão suscetíveis a erro. Então, confiram no gabarito das apostilas de vocês, façam mais exercícios, porque a melhor maneira de estudar para texto é fazendo esses exercícios e aplicando as dicas que a gente deu aqui para vocês hoje. Espero vocês no próximo podcast. Tchauzinho!